Você acha que está sendo construída uma onda com o propósito de desgastar a imagem do presidente Lula, visando já as eleições do ano que vem? Eu não tenho a menor dúvida disso, que é um movimento de modificação na cognição pública. O Lula sempre foi vítima de um preconceito muito grande. Ele reúne várias características que a elite brasileira, a chamada elite brasileira, não aceita. Primeiro, ele veio da camada pobre. A elite brasileira não gosta de pobre, infelizmente. Segundo lugar, nordestino. A elite não respeita o nordestino. Não fez faculdade e chegou ao topo do comando político do país. E isso não é aceito pela elite brasileira. E como a elite brasileira não aceita o Lula, não quer o Lula de novo. A gente está falando dessa história da Lava Jato ter sido essa comoção, essa onda, né? Foi uma onda que veio, tomou conta da mídia, do debate público e promoveu esses personagens caricatos a heróis. E a gente sabe, eu como profissional de comunicação, sei como essas coisas acontecem, talvez o público não tenha essa noção, mas a gente sabe como essas ondas são construídas, né? Com a ajuda da mídia, da imprensa. Você citou aqui o Jornal Nacional, que todo dia tinham matérias grandes, bombásticas a respeito de uma operação da Lava Jato, de uma nova denúncia, de uma nova delação. Então, essa repetição é uma palavra que as pessoas não gostam de usar, dessas narrativas, elas acabam construindo uma mentalidade, né? Um pensamento, uma onda, né? Você acha que, de certa forma, está sendo construída uma onda nesse momento com o propósito de desgastar a imagem do presidente Lula, visando já as eleições do ano que vem? Eu não tenho a menor dúvida disso, que é um movimento de modificação na cognição pública. É um planejamento, existe um planejamento nesse sentido. Você observa o que fizeram com a Janja, por exemplo. Eles transformaram a Janja, que era uma pessoa, que é uma mulher bem formada, que é uma mulher que tem respeito aos movimentos sociais e tal. Criaram uma falsa realidade em torno do que é a Janja. A Janja é uma pessoa respeitada, muito respeitada e que faz muito bem para o presidente Lula. Eu sei que tem gente que discorda porque acreditou nessa narrativa que foi feita. Em relação ao presidente Lula, o Lula sempre foi vítima de um preconceito muito grande. Ele reúne várias características que o brasileiro, que a elite brasileira, a chamada elite brasileira, não aceita. Primeiro, ele veio da camada pobre. O brasileiro não gosta de pobre, infelizmente. A elite brasileira, vamos deixar bem claro, a elite brasileira a escravidão ainda existe no Brasil, disfarçada de emprego. Então, segundo lugar, nordestino. Eu tenho um respeito tão grande pelo pessoal do Nordeste, o nordestino. São Paulo não existiria sem o Nordeste. A cidade de São Paulo não existiria. Mas a elite não respeita o nordestino. E daí... É um preconceito antigo que não vai embora. Né? E segundo lugar, é uma pessoa, o presidente Lula é uma pessoa que não fez faculdade e chegou ao topo do comando político do país. E deu resultado. O país cresceu, o país deu resultado, as ideias dele floresceram, ele tinha uma equipe muito boa naqueles primeiros governos. Então, o início é o preconceito. O Lula é pobre, é nordestino, tem hábitos simples, e isso não é aceito pela elite brasileira. E como a elite brasileira não aceita o Lula, não quer o Lula de novo. O Lula dificulta a vida da elite. O Lula quer atender as camadas mais pobres. O Lula quer atender aqueles que mais precisam. E isso não é bom para a elite brasileira. Estupidamente eles não perceberam que é justamente
esse bem, essa distribuição de renda que o Lula trouxe para o Brasil, foi que determinou o crescimento do Brasil a partir de 2003 e para frente. Foi a inclusão dessas pessoas, não sei quantos anos você tem, mas na minha época, a única forma que a pessoa que trabalhava na nossa casa tinha a condição de ter uma televisão, uma geladeira em casa, era quando a gente trocava a nossa. E a gente dava de presente essa televisão para aquele trabalhador. Então aí ele levava, então ele acendia, ele podia ter uma televisão, uma geladeira, uma cama. E o Lula trouxe a condição que todas as pessoas pudessem comprar seu celular, pudesse ter seu carrinho, pudesse tirar férias, porque vida sem descanso não é vida. Né? Tem essa discussão aí da escala 6x1 para transformação numa escala menor, porque se a gente não cria condição de trabalho, e a elite brasileira acha que... Uma vez eu trabalhando em São Paulo, eu perguntei para uma secretária que horas ela saía de casa. Eu não sabia, a gente muitas vezes não sabe. E que horas que ela chegava em casa. Eu tinha um escritório ali no Itaim e ela pegou e me disse o seguinte, ela falou, não, doutor, eu acordo 4 horas da manhã. Nordestina. Minha secretária, boa secretária. E ela falou, eu acordo 4, eu falei, mas por que 4 da manhã? Ela falou, não, porque eu faço a comida do meu marido para ele levar para o trabalho. Então das 4 às 5 e às 5 eu saio para pegar 3 conduções, para poder chegar às 8 aqui. E eu chegava às 10, eu falei, então começa a chegar às 9. E que hora você chega em casa à noite? Ela falou, meia-noite. Isso não é vida. Por sorte, ela não trabalhava sábado e domingo. Né? Então ela tinha pelo menos 2 dias para dedicar à família. Então, a elite brasileira não pergunta para essas pessoas como é a vida delas. Eu trabalho, eu tenho um número importante de pessoas que trabalham comigo, mas eu sou chato, eu sou exigente, eu reclamo, eu sou assim, impaciente, mas eu sei o que acontece com cada um deles. Eu sei, por exemplo, que sei lá, a moça que trabalha na cozinha, a Zezé, que faz a melhor comida caseira do Brasil, e você está convidado um dia aí na minha casa em Brasília. A Zezé, que está há 25 anos comigo, ela levava sanduíche de pão com bife e queijo para mim na cadeia, quando eu ia fazer numa audiência. A Zezé, esses dias, ela tem plano de saúde e tudo, e ela fez um exame, ela não estava andando direito, sofrendo. Então eu falei, Zezé, vai no médico, pelo amor de Deus. Aí o medicamento dela custa R$1.000. Por mês ela vai ter que tomar durante 9 meses. Ela não pode pagar isso. Então, se o empregador, né, ele não faz isso, eu não estou fazendo isso eu não faço nada além da minha obrigação, porque às vezes cuida de mim, assim como se fosse um filho. Então, se as pessoas não perguntam para os outros, para quem trabalha contigo, seja na tua casa, no teu escritório, a elite não está nem aí. Eles não sabem a realidade de vida das pessoas. Essa é a diferença do Lula. O Lula sabe. Eu, graças a Deus, não passei necessidade. Eu tive todo o estudo, meus pais conseguiram me dar o estudo, mas eu era daquele filho que para ter roupa, eu era filho do meio, para ter roupa, eu pegava do meu filho mais velho. Então, eu nunca tive uma roupa nova na minha vida. Né? Então... Antigamente era assim, né? Não, a gente passava frio, a gente passava necessidade, tinha que economizar para poder fazer determinada coisa. Depois, mais já na adolescência, meu pai cresceu um pouco e aí a gente passou a ter. Então, quem não tem noção do que é a vida real, e a nossa elite, infelizmente, não tem noção, vive numa bolha, uma bolha horrorosa e não consegue tirar a cabeça para fora. Você vai naquele Avenue, que é uma escola daqui, e que existe disputa para ver qual menina chega com a bolsa de marca melhor. Eu tenho um amigo que compra roupa para os filhos na Gucci. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que esse cara vai ensinar para essa criança? Para que isso?
Eu gosto de coisa boa, acho que todo mundo deve ter coisa boa, o mundo inteiro deve ter coisa boa, mas a gente tem que olhar para baixo. Eu acho que a gente tem que olhar para aquelas pessoas que precisam mais, aquelas pessoas que não estão conseguindo tomar remédio, aquelas pessoas que muitas vezes não estão conseguindo comer, né? E a diferença do Lula para a nossa elite, e a nossa elite não quer o Lula, é porque ele quer que as pessoas olhem para... Porque o olhar para essas pessoas vem do Lula. O Lula é que olha as pessoas. Na pandemia, o que eu tenho de amigo, eu tive muito sucesso na vida financeira e eu tenho muitos amigos, você acaba convivendo com muita gente que também teve sucesso e que tem muito dinheiro. Tinha gente que reduzia o salário dos funcionários na época da pandemia. Eu ficava pensando, eu falei, meu Deus do céu, que espécie de gente é essa que não faz diferença entre você pagar 3.000 ou 1.500, ele queria pagar 1.500 porque o cara não estava indo trabalhar. Então, e Quanta não ia gente quebrar não a fez empresa. isso? Você conhece, né? E aqui São Paulo eu acho que tem uma cidade que é pior que São Paulo, que é Ribeirão Preto. Né? É. Aí tem talvez Balneário Camboriú também. É uma mentalidade. Tem uma mentalidade. Você pega Santa Catarina, meu Deus do céu, tem gente muito boa em Santa Catarina. Sim, não estamos generalizando. Não, sem generalizar. Mas é evidente que essa mentalidade está presente. Isso explica, inclusive, a votação, né, para deputados federais aqui, como Carla Zambelli ter sido a mais votada do nosso estado aqui de São Paulo. Eduardo Bolsonaro foi o deputado mais votado do Brasil, graças ao eleitor de São Paulo. Duas figuras que abandonaram, né, seus mandatos, estão aí hoje. E aí isso vem, na verdade, toda essa abordagem serve para mostrar que essas pessoas, né, que essa elite não quer a continuidade do Lula. E, portanto, voltando à tua pergunta, depois de me alongar em comentários, não quer o Lula de volta. Mas, se Deus quiser, eles vão ter que aguentar o Lula por mais 4 anos. Porque para completar o trabalho que ele precisa fazer, e está fazendo bem feito, existem problemas no governo. Claro que existem problemas no governo, como todos os governos, né? Mas a gente precisa de mais tempo, porque senão... Roberto, concordo com você. Agora, o governo precisa acordar, hein? Tem as redes sociais aí que estão jogando contra o governo há muito tempo, né? Há uma construção nas redes sociais de que o país está numa situação muito pior do que... não estamos nem perto disso, né, que se pinta, né, nas redes sociais, que o Brasil está uma desgraça, que está tudo ruim. E os indicadores mostram que o contrário, né? Desemprego aí batendo recorde. E outros indicadores. As pessoas de fora veem o Brasil com outros olhos, né? É um país, é um outro Brasil, diferente de 3 anos atrás, mas, no entanto, a população não está conseguindo embarcar nessa onda, né? Ao contrário, porque o povo vai no supermercado ver os preços dos alimentos e, de fato, estão subindo. E eu não vejo o governo conseguir controlar a comunicação, a percepção, mais do que a comunicação. Eu acho que a questão é de comunicação. O PT envelheceu. E os homens que cercam o presidente são velhos, né? Eu sou velho e tento me atualizar. A gente não tem a linguagem que você tem, que a juventude tem, e a direita conseguiu capturar essa linguagem. Enquanto a gente tiver só cabeça branca, eu tive uma reunião com o pessoal do PT, eu não sou do partido, mas eu interajo muito com eles. E a gente tem as eleições agora dos diretórios, agora no mês de julho, e do Diretório Nacional também. E eu acho que o PT precisava ter uma oxigenada, assim como o governo precisa de oxigênio. Acho que a gente tem muita gente, eu acho que a gente precisa renovar o discurso, romper algumas crenças que são crenças limitantes que a esquerda tem. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso. A questão na área de segurança pública é uma dessas áreas que eu acho que a gente tem que... Mas, Roberto... A gente não explica, por exemplo, que o governador é o responsável
não estou falando do governador daqui, Sim, mas sim. todos os governadores são responsáveis pelo furto do celular. Mas isso está caindo na conta do Lula. O brasileiro põe culpa no presidente da República. Exatamente. Então a gente se comunica mal, porque a gente é velho, a gente não dominou as redes sociais. Né? Eu tenho feito exercício, você começou a conversa falando disso. Eu E tenho fazendo exercitado sucesso. E tentando sucesso, eu tenho tentado aprender, eu espero fazer sucesso. Deixa eu te perguntar, o Sidônio não está vendo isso que você acabou de falar? Você conhece o Sidônio? Conheço. O Sidônio é um Ele excelente, veio pra isso, né? é um excelente publicitário, mas ele também... veja a idade do... Eu não estaria pronto para isso. Eu acho que a gente tinha que fazer um conselho de gente jovem. Eu acho, por exemplo, a gente tem muita gente muito boa que são influencers nossos, na faixa de 500 mil, 600 mil, 1 milhão de seguidores que são abandonados pela nossa comunicação. Esses caras tinham que estar com a gente, opinando, fazer um conselho dessas pessoas. Não digo remunerado. Não existe essa rede montada? Não existe. Poxa, mas estão bobeando, hein? Não, mas não existe rede. É cada um por si. A esquerda, se eu falar alguma coisa que desagrade um grupo de esquerda, eu perco vários. E eu falo a verdade nas minhas redes. Eu vou ser cancelado por alguns. Putz, o problema é desses que me deixaram. Eu não ligo, eu prefiro falar a verdade. Então, fazer uma crítica. Mas entre a gente, se você fizer uma... Não estou fazendo crítica ao Haddad, porque eu respeito muito, mas se você fizer uma crítica ao Haddad, putz, é uma revolução. Não, a gente tem direito de fazer crítica construtiva a qualquer ministro nosso. Mas a nossa turma é velha. Eu estava discutindo em Brasília, tem um candidato que é o filho do Sigmaringa Seixas, é o Guilherme, é um cara novo. Eu falei, é o cara, por que a gente vai lançar um candidato? Eu não sou do partido, insisto, eu estava conversando com o pessoal do partido. Por que nós vamos lançar um candidato que vai perder a eleição em Brasília, que a gente sabe que vai perder, porque os nomes antigos perderão a eleição em partido? Por que a gente não inova, não coloca um cara novo, uma cara nova, um jovem, um cara oxigenado? Eu acho que o PT precisa disso, eu acho que o Brasil precisa de novas lideranças. Então, a nossa falha na comunicação e na percepção está justamente porque a gente é um povo... Eu nunca vi um cara trabalhar tanto quanto o Lula, mas o resto da turma não trabalha tanto quanto o Lula trabalha. Ah, é? O Lula é impressionante. Eu fui com ele para a África, depois acompanhei, né, a viagem dele à África. Eu ia dormir, estava o Lula em agenda. Eu falei, como é que esses caras aguentam uma agenda dessas? Então, ele aguenta, o resto do time não aguenta tanto o pique do Lula. Eu acho que na comunicação, eu acho que o próprio Lula tinha que opinar mais. Porque ele é um gênio. Né? Se alguém vem e fala assim, o Lula fez isso de errado, eu falei, ele deve estar pensando além, porque ele sabe mais que todos nós. Ele falou muito bem hoje lá na França, não sei se você acompanhou o discurso dele. Eu acompanhei o discurso dele na China. Eu vi o discurso dele em Angola, que eu acompanhei. Havia 500 pessoas no auditório, as pessoas choravam, riam, e ele fez um discurso de improviso por 1h30. Agora na China, ele fez um discurso que ele começou a ler. A hora que ele joga fora o papel, e aí é o Lula que entra, então o papel está errado, a comunicação está errada. A hora que ele tira o papel e começa a falar com o coração e com o conhecimento, porque o Lula tem muito conhecimento, ele arrebenta. E ele fala aquilo que é necessário. Ele fala, é impressionante a visão, a visibilidade, a sensibilidade que ele tem de dizer o que é necessário. É impressionante. Então, o papel está errado. Então, provavelmente o papel, sem nenhum demérito ao pessoal do Itamaraty. Você já se emocionou ouvindo um discurso do Lula? Diversas vezes. Essa da África, assim, a equipe dele se emociona. O Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que é um bom sujeito, é um excelente, eu acho que é um cara, inclusive, parecido com o Lula de coração. É um cara visto como de direita. O Davi se emocionou. Ele se emociona com o Lula. Esses dias eu ouvi uma pessoa muito ligada ao Tarcísio
dizendo que o Tarcísio se emociona com os discursos do Lula. Ele faz essa cara de... Mas ele não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Mas o Tarcísio gosta... Se a pessoa que me contou é uma pessoa muito ligada ao Tarcísio e muito amigo meu. Uma pessoa importante. Falou que o Tarcísio gosta do Lula. Mas que ele não pode falar a verdade. Ah, Tarcísio, fala aí, Tarcísio. Que isso, pô? Se solta. Lançar essa campanha. O Tarcísio respeita o Lula. Muito embora durante a campanha tenha falado. Mas isso fica meio evidente nos encontros, mesmo nos encontros públicos então tem ali. Que se encontrar mais. Imagine se a gente juntasse o Tarcísio. O Tarcísio, eu tenho muita coisa que vem em desencontro, que eu não concordo com coisas que o Tarcísio fala ou faz. A questão da segurança pública, especialmente, é uma delas. A questão dos direitos humanos também. Tanto que ele foi, voltou. Ixi, tem uma lista. Mas educação também está terrível. Mas tem coisas boas também nele. Eu acho que todo governo tem coisas boas e ruins. Eu acho que se o Tarcísio se juntasse mais com o Lula e fosse talvez um pouco mais receptivo a uma relação mais amigável, é uma pena essa disputa política que a gente está vivendo. Você pega o Lula com o Alckmin PSDB, que era arqui-inimigo do PT, eles tinham uma relação excepcional e São Paulo progrediu. E São Paulo cresceu e foi muita coisa foi feita pelo governo federal com São Paulo. O Lula, de fato, ele não diferencia, ele está preocupado com a ponta. O Lula é um cara que não é preocupado com quem está no comando. Ele é muito sensível ao que está acontecendo na ponta. Se o cara está passando fome, se ele vai ter educação, se o cara vai conseguir pagar a conta de luz, ele se preocupa com isso. Então, se porventura é o Zema, que na minha opinião talvez um dos mais fracos governadores do país... Patético. Não, ele é... Comendo banana com casca. Não, mas isso é... O que falar de um sujeito desse? Isso é a representação do que ele é. Ele comendo, né? Ele é um Zé Ninguém, o Zema, né? E com todo o respeito aos Zé Ninguéms que existem. É um Zé Mané. É um Zé Mané, né? E eu acho assim, essas pessoas tinham que parar de pensar na política e pensar que nem o Lula pensa. Vamos conversar, vamos colocar a coisa para funcionar. Esquece a próxima eleição. Mas no mundo polarizado de hoje, se o cara entrar nessa, ele perde... Essa polarização foi construída... Sim. Vamos voltar. Mas ela está posta, né? Sim, mas está posta por lá. Primeiro foi o Aécio que começou com isso, não aceitando o resultado da eleição da Dilma. Depois veio a Lava Jato... Não, peraí, polarização começou lá atrás. Você acha? PT falando do FHC, Lula falando da herança maldita, do nós contra eles, discurso escrito pelo Duda Mendonça. Eu trabalhei essa com construção começa lá em 2003, 2002. Eu trabalhei com o Duda Mendonça e eu acho o Duda um dos caras mais geniais que eu já conheci. Também não tem nenhum publicitário que tenha a qualidade que o Duda tinha. Eu sinceramente, eu não vejo dessa forma. Mas esse era o discurso petista. Olha, eu não gostava. Época, eu particularmente, eu tinha uma diferença com o Fernando Henrique, porque eu era advogado do Bamerindos, cujo dono era o Zé Eduardo Vieira, financiador da campanha do FHC. E o que o Fernando Henrique fez com o José Eduardo, dono do Bamerindos, o que o Banco Central fez com o Bamerindos foi um crime. Então, eu tenho algumas restrições ao Fernando Henrique que eu sei que você gosta dele. Mas são diferenças, assim pontuais. Mas eu não tenho dúvida que o Lula gostava do Fernando Henrique e dialogava com o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique, graças a Deus, teve um papel relevante nessa última eleição, defendendo a democracia. Então, só por isso ele tem muito valor. As diferenças que eu tenho são pontuais com o Fernando Henrique, em virtude desse enfrentamento, desse embate que o Zé Eduardo Vieira, que era meu cliente, e eu era o principal advogado da defesa do Banco Bamerindos naquela época, aí eu passei a ter uma certa...
algumas restrições de coisas que eu vi em relação ao Fernando Henrique. Mas não tem como se negar que no governo do Fernando Henrique muitas coisas importantes foram feitas. Muitas coisas estruturais. Um país não se constrói em um governo, ele se constrói com a somatória de vários governos. Então a lei da improbidade administrativa que foi aprovada por esforço do próprio presidente Fernando Henrique, questões de natureza fiscal, a gente tem que reconhecer coisas boas. Tudo que é bom, que é feito de bom por um indivíduo, a gente tem que reconhecer, e tem que acabar com essa polarização. Não existe um país polarizado que seja capaz de crescer. Aliás, só para não perder o gancho, se eu um dia tiver a oportunidade de entrevistar o Lula, eu gostaria de perguntar isso para ele. O senhor que disse que recebeu uma herança maldita do Fernando Henrique, como é que o senhor denomina o que o senhor recebeu do Bolsonaro em 2022 para 2023, né? Você vê que tudo pode piorar. Precisa rever esse conceito de herança maldita. Eu acho que talvez tenha sido uma força de discurso, não foi Sim, tão campanha, maldita. Eu acho que não foi herança maldita, sinceramente eu acho. Eu acho que o governo Fernando Henrique tinha muitas virtudes também. Claro. O Lula está pagando conta do Bolsonaro até hoje, né? Não, aí você está indo para o esgoto, desculpe, porque não tem nada, aí não tem o que tirar. O governo inexistiu. A gente passou 4 anos na mão das corporações, empresariado, do mercado financeiro, e tomaram conta do Estado brasileiro. Você tem hoje ainda nas agências reguladoras, com pessoas, em algumas delas, não vamos generalizar, mas em algumas delas, com pessoas indicadas pelo Bolsonaro, que quem manda na agência reguladora é o empresariado. E não pode ser assim. Quem paga, quem acaba pagando é o consumidor. Você vê agora o CAD, ele aprova tudo. Quer dizer, não existe mais concentração. Ele aprovou agora recentemente a fusão de 2 grandes corporações aí na área de pets, sob um argumento de que uma vez que existe internet e mercado na internet, as pessoas podem comprar na internet. Portanto, as lojas de rua não compreendem concentração. É evidente que é concentração, mas passa. Infelizmente, o Brasil ainda está refém dessas pessoas que foram trazidas pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, e em especial pelo Paulo Guedes.